O que, caboclo? Foi Zambi quem criou o mundo, é Zambi quem veio governar. Foi Zambi quem criou o mundo, é Zambi. Axé, meu povo, essa é a nossa primeira aula do workshop falando sobre os caboclos. Nessa primeira aula eu queria conceituar inicialmente o que significa ser um caboclo. Caboclo, como vocês já devem saber, é uma das linhas principais de Umbanda. Ela forma, junto com os herês e os pretos velhos, o que nós chamamos de tríade formadora da Umbanda. Gilberto, o que é a tríade formadora da Umbanda? A tríade formadora da Umbanda, essa palavra que eu estou frisando para que vocês possam decorar, são um conjunto de 3 linhas principais que todo médium de Umbanda vai ter acompanhando espiritualmente falando. Como assim, Gilberto? Existem diversas linhas de Umbanda. Existem os caboclos, os exus, os pretos velhos, os herês, os ciganos, os marinheiros, os boiadeiros, mas nem toda linha acompanha o médium. Alguma linha ditas acessórias ou auxiliares, como ciganos, como marinheiros, como boiadeiros, nem todos os médiuns vão trabalhar com essas linhas, porque normalmente elas estão associadas a resgates kármicos. Em contrapartida, as linhas de preto velho, caboclo, herê, exu e pombagira, todo médium vai ter. Por mais que o médium não incorpore aquela entidade, por mais que o médium não trabalhe conscientemente com essa linha, ela vai estar lá sentada. E por que ela vai estar lá? Porque essas linhas de Umbanda, elas formam um conjunto de energias que são essenciais à coroa mediúnica, que todo médium precisa ter para estar harmonizado. Talvez, por exemplo, você nunca conheça o seu caboclo, talvez você nunca conheça o seu preto velho, mas saiba que ele está lá te acompanhando. Tá bom? Uma outra coisa importante também dentro desse assunto é que se você não estiver trabalhando mediunicamente falando, muitas vezes eles não vão se manifestar, porque eles são trabalhadores de Umbanda. Na condição de trabalhador, se você não está trabalhando a sua mediunidade, não tem sentido eles se manifestarem para vocês. Tá bom? Mas voltando à questão dos caboclos que são alvo dos nossos estudos, caboclo, automaticamente nós remontamos aos índios. Por quê? Porque a Umbanda ela surgiu pela manifestação de um caboclo, o caboclo das 7 encruzilhadas, lá em 1908 com o pai Zélio Fernandino de Moraes. Foi a primeira entidade de Umbanda, oficialmente falando, que se manifestou e que passou para nós todos os ditames da religião de Umbanda. Caboclo, na verdade, ele vem do contexto de miscigenado. É alguém que sofreu a miscigenação. Então, por exemplo, não é incomum nós encontrarmos na literatura, ou mesmo alguns babalaôs, dizerem o seguinte: caboclo boiadeiro, caboclo marinheiro. Caboclo, então, não necessariamente está relacionado aos indígenas, apesar de comumente ser tratado como um sinônimo. Mas o nosso estudo são os índios, a religião ameríndia dentro da Umbanda. Gente, a América ela já existia muito tempo antes de Cristóvão Colombo, Américo Vespucci ou Pedro Álvares Cabral fincarem aqui a sua âncora. A América é muito mais antiga que isso. Quando a gente fala que o Brasil foi descoberto em 1500, na verdade nós estamos cometendo uma grande injustiça, uma grande falácia. O Brasil existe há milênios, existem povos aqui, tupiniquins, que vivem cá há dezenas de milhares de anos e desenvolveram toda a sua cultura, a sua espiritualidade, a sua educação baixo as influências aqui energéticas desse ambiente. É isso que os caboclos vêm resgatar. Caboclos são espíritos naturais. Por que naturais? Porque eles vivem em relação direta com a natureza. Eles evoluíram, eles se ascenderam até a divindade através do contato mais direto. Eu costumo dizer que a ética de um caboclo é impecável. Por quê? Porque ela não é baseada na convenção social que foi construída na sociedade ocidental atual. Não. Ela é uma ética que vem do contato com a natureza.
se faz o bem, não porque ele é dito certo e deixa de fazer o mal para não sofrer penitência. Se faz o bem porque o bem é o certo a fazer. Porque eu enxergo no outro um pedaço de Tupã. Tupã é a palavra que os caboclos usam para designar Deus, tá bom? Tupã é a divindade maior dentro desse panteão. Então é muito comum os caboclos direcionarem a Deus a palavra Tupã, mas entendam que é essa energia Deus que é atemporal, que não tem um nome específico e que vai se encaixar dentro de todas as culturas com N nomes diferentes. Então, quando eu enxergo Tupã no outro, quando eu vejo a divindade no outro, eu faço bem por isso. Não porque eu fui educado para isso. Os indígenas, eles aprendem que tudo na vida tem um tempo. E como eles aprendem isso, Gilberto? Na colheita, no plantio. Eles aprendem isso, ao verem o próprio ciclo da natureza. Tudo tem um tempo. Existe a estação das águas, existe a estação da seca, existe o momento onde o sol é reinante, existe o momento onde a noite é reinante. Então eles vão construindo o seu conhecimento, o seu caráter moral, embasado em todas essas situações que eles foram aprendendo. E trazem na Umbanda, trazem como entidades de Umbanda todo esse conhecimento espiritual. Isso é bem bacana da gente entender. O atendimento de um caboclo vai vir recheado de ervas. Por quê? Porque eles conhecem a essência das ervas. Os tratamentos, a religiosidade, a espiritualidade é toda relacionada com a natureza. Eles vão dar gritos de guerra. Por quê? Porque o som tem poder. As vibrações emitidas nas frequências de suas ondas quebram toda uma egrégora do ambiente. Eles vão vir soltando flechas que nada mais são do que dardos energéticos que vão destruir formas de pensamentos, capturar obsessores, afastar energias negativas, mudar padrões. São verdadeiros alquímicos do astral. Possuem uma capacidade difícil até de descrever. Quando vocês virem um caboclo, seja o seu pena branca, seu treme-terra, seu rocha de fogo, não importa o nome do caboclo, saibam que ali tem uma entidade de muita luz. Caboclos são entidades puras, são entidades assim, de altíssimo grau evolutivo, que vêm até nós ensinar o que nós não aprendemos, o que a sociedade não nos ensina, o respeito, o contato com a mãe natureza. Vem ensinar que tudo na vida tem um momento. Respeitem o seu caboclo. Ele vai trair para a sua vida a prosperidade de Oxóssis, mas uma prosperidade de verdade. Não é essa prosperidade que o mundo vende, não, de dinheiro acumulado, onde a traça e o ladrão rouba, como diz Jesus. Mas uma prosperidade de alegria, de vida, de vigor. Para o caboclo, vamos pensar no indígena, o que é a prosperidade? É ter o alimento na mesa, é ter alegria, é ter tempo com a família, é poder cultuar suas divindades, é poder viver a sua cultura sem julgamentos, sem nada do tipo. Isso é prosperidade. Prosperidade é abundância, é alegria, é plenitude. E Oxóssis é o orixá que representa isso. E nós vamos ver em aulas futuras que o trono dos caboclos é assentado pelo orixá Oxóssis. Então, gente, só conceituando tudo que eu falei a respeito dos caboclos. Caboclo é uma linha de Umbanda relacionado, entre outras coisas, mas principalmente aos indígenas, à nação, ao povo originário dessa terra. Um caboclo pode ser tanto um tupiniquim brasileiro, quanto pode ser um índio norte-americano, quanto pode ser um sacerdote asteca. Eles vão ser povos ligados à natureza. São espíritos que evoluíram pelo contato direto com a natureza. Isso os qualifica e os torna caboclo. Talvez a única vida deles não tenha sido como indígenas, não. Um exemplo, o próprio caboclo das Sete Encruzilhadas, que foi o padre Manuel de Malagrida, em Portugal, queimado durante a Inquisição. Mas que em uma vida pretérita foi também um caboclo, um índio brasileiro. E através da cultura, da vivência como indígena, ele evoluiu. E carrega no plano astral essa transformação, essa atuação como um caboclo.
Então, gente, um caboclo é isso. Todos nós temos um caboclo junto com a gente. Cabe a nós nos conectarmos. E o exercício dessa semana é esse, conectando com os nossos caboclos. Como é que eu faço isso, Gilberto? Muito simples. Eu preciso que vocês inicialmente vão até uma área verde, ou uma árvore, ou uma planta, e sinta a energia dessa planta. Toque no tronco, nas folhas, sinta a energia, essa energia de Oxóssi, essa energia de Osai. Sintam a natureza, converse com o vento, veja o sol nascer pela manhã. Se conecte inicialmente com a natureza. Depois vai lá no seu altar, acende uma vela branca ou uma vela verde para o seu caboclo e converse com ele. Peça para ele se mostrar para você. Peça para ele te passar uma mensagem. E tenha certeza que nessa primeira semana do nosso workshop, muita coisa boa já vai iniciar daí. Conecte-se com as suas entidades. Eles são partes de você. Eles são essências espirituais que te acompanham no dia a dia, que estão aí no silêncio te ajudando. Conecte-se com eles. Aprenda com eles. Na condição de mentores, eles são muito mais evoluídos do que nós e têm muito a nos ensinar. Então que o nosso Pai Oxóssi nos abençoe e que todos os caboclos possam abençoar o nosso trabalho e até a próxima aula. O que, caboclo? Foi Zambi quem criou o mundo, é Zambi quem vem governar. Foi Zambi quem criou o mundo.